E aí pessoal, beleza? Aqui é Samuel Luna, eu já me apresentei no vídeo anterior. E aí nesse vídeo a gente vai navegar aqui no mainframe. A navegação no mainframe, ela dispõe, né, para nós de uma ferramenta chamada ISPF. Então nós temos aqui, ó, ISPF e a navegação, né, assim, através das ferramentas, através das opções, ela é feita nesta ferramenta. Não existe uma interface gráfica aqui dentro do mainframe, né? Assim como existe no Windows, no Linux e em outros sistemas. Não. Aqui nós temos uma ferramenta de menus, onde todo o acesso é feito pelo teclado, tá? Através da digitação de opções numéricas, opções alfanuméricas, na verdade. E existem também alguns menus aqui na parte de cima. Veja bem, o acesso, a prática é que se use o teclado. Mas como a gente está num terminal, né, num emulador de terminal 3270, o terminal esse emulador acaba promovendo algumas situações em que o mouse pode ser utilizado. O pessoal mais antigo assim não curte muito isso, né? Mas é uma ferramenta disponível, então a gente utiliza, né? Então assim, eu vou mostrar aqui na prática, eu acho que fica mais fácil de entender. Ela é basicamente com opções de números e de letras. E em algumas situações você pode direcionar o cursor, você pode ver aqui um cursor que fica piscando, né? Em várias partes da tela, e isso ajuda bastante, tá? Então você pode mover esse cursor com as setas do teclado, mas você também pode acessar a tela em qualquer local através do seu mouse. Nem todo local é digitável, tá? Se você digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, neste emulador aqui de terminal 3270 aparece um X indicando que a operação não funcionou, tá? Então quando aparecer isso você dá um ESC e ele volta ao normal. Já aqui, ó, onde tem aqui a Option, né? A gente pode digitar qualquer coisa, tá? Então existem áreas, a gente já começa a nossa instrução aqui no vídeo daí, que existem áreas da tela que você pode digitar e existem áreas que não aceitam a digitação, tá? Alguns terminais, alguns emuladores aparece a expressão wait aqui, né, esperando, outros aparece o X, você dá um ESC que ele sai. Então o primeiro ponto é esse, tá? É o acesso através de menus. Segundo ponto, como é que a gente faz para acessar as opções? Basta que a gente digite aqui na linha de comando o número da opção que a gente quer. Então você tem aqui essa coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim por diante. E diversas outras opções para você acessar. Então a ideia é você digitar um número aqui qualquer e você tem acesso à opção. Então vamos fazer aqui, ó. A gente digita um 0 e dá Enter. O que é que acontece? Ele mudou para essa tela aqui, tá? Se a gente quiser voltar, a gente vai aqui no teclado e aperta, obviamente você não vai ver, né? Mas eu estou falando aqui, então você vai apertar a tecla F3, tá? Então quando você aperta F3, ele volta para a opção anterior. Então um F3 é como se fosse o ESC em outros sistemas, tá? Que você cancela alguma coisa. No caso aqui, você pode esquecer um pouco o ESC, porque ele só é usado para tirar o X daqui, né? Quando você digita em algum local errado, aí você dá um ESC e ele volta ao normal. Mas fora isso, a opção para você retornar aos menus aqui no mainframe é o F3. As teclas de funções, elas são muito usadas, não é? Você tem o F3, você tem o F7 e o F8, há também o F5 com a sua devida função, o F9, o F12 e por aí vai, tá? Então vejam o que a gente pode começar a fazer aqui. Essa opção 0 são settings, né, configurações, então parâmetros de uso do terminal, né? Então vamos dar uma olhada aqui, eu não vou me aprofundar muito nessa opção. O objetivo é a gente ver a área de dados, né, onde estão dados no mainframe, ok? Mas vamos dar uma olhada nessa primeira opção aqui, 0. E aí a gente tem aqui o seguinte, ó. Vou dar um exemplo, tá? Command Line at Bottom. Isso aqui é uma opção onde
Da forma que está aqui marcado, a linha de comando está na parte de baixo, que é essa linha de comando aqui, nessa tela, tá? Se você vier aqui desmarcar, por exemplo, se você apertar um delete, né, no teclado e apagar, basta você dar Enter aqui mesmo e automaticamente a linha de comando mudou aqui para cima, tá vendo? Então você pode manter aqui e digitar seus comandos aqui. Eu vou voltar para você ver, ó. Retornei e a linha permaneceu, agora a linha Option, né, tá lá em cima. Vou digitar o 0 aqui para a gente voltar ir para aquela tela. Posso chegar aqui e colocar novamente a barra e dar Enter. E mais uma vez, né, houve a mudança aqui da linha de comando, ela foi aqui para baixo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela lá em cima, tá? Eu acho que fica melhor para visualizar quando a gente digita um comando e tudo mais. Então eu vou deixar dessa maneira aqui, ok? Existem outras opções nessa tela, eu não vou me aprofundar aqui, né? Mas foi só para mostrar como a gente pode otimizar esse ambiente aqui da forma que a gente desejar, desde que o ambiente permita isso, né? Então vamos voltar aqui, vamos aqui na opção 1, que é View, né? Então, ó, Display Source Data of Listing, como se fosse... O meu inglês é um pouco limitado, tá? Mas a gente sabe algumas coisas, né? Ele mostra a origem de dados ou listas, enfim. Então vamos digitar 1 e dar Enter, para ver o que é que acontece. Pronto, ele entrou aqui, ó. E aí, essa aqui já é uma outra área, tá? A navegação no mainframe, no início ela pode ser um pouco complicada, mas com o tempo você vai pegando prática e vai se acostumando. O pessoal que é mais antigo já usa esse daqui bastante, né? De olho fechado, se quiser. Inclusive eu queria até aproveitar para agradecer os acessos no primeiro vídeo lá, né? E dizer que se você quiser, pode se inscrever aí no canal, deixar like, essas coisas aí de plataforma, né? Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu nome do usuário. Vamos voltar lá para ver qual é o meu usuário. É ZA1087, né, que eu criei no outro vídeo. ZA1087. Então eu vou na opção 1 e vou digitar aqui, ó, onde a gente tem outro dataset particionado, sequencial ou do tipo VZAM. Eu vou chegar aqui, vou colocar um apóstrofo simples e vou colocar o nome do meu usuário, tá? ZA1087. Para ver o que é que acontece. Vou dar Enter. Ele deu uma mensagem de erro, mas não tem problema. A gente coloca aqui mais uma instrução, CBL. Pronto. O que foi que eu fiz aqui? Eu acessei, tá? Para quem está acostumado com Windows, a gente lembra das pastas do Windows e dos arquivos. Então, como é que é lá? A gente tem pastas, né, no Explorer do Windows, e dentro das pastas a gente tem arquivos. Aqui no mainframe, a gente usa o conceito de dataset, tá? Dataset, não sei se é assim que se pronuncia no inglês, mas são datasets, que são os locais de armazenamento de arquivos no disco e nos dispositivos. Qual é o conceito do dataset? Ele é um arquivo, tá? Que ele é um arquivo único, onde ele pode ser tanto do tipo particionado como do tipo sequencial. E existe também o VZAM, que eu não vou focar nesse vídeo aqui. Mas existe o dataset particionado e o dataset sequencial. O que são isso? Dataset particionado é como se fosse uma pasta onde você tem várias partições ou vários arquivos. Então a gente está olhando aqui para um dataset que leva o meu nome do usuário, .cbl, e todos esses arquivos aqui dentro. Esses arquivos são chamados de membros, tá? São chamados de membro. Então o dataset é nada mais do que isso, é um arquivo, tá? Que ele sendo particionado, esse arquivo tem todas essas partições aqui, todos esses subarquivos, vamos dizer assim, dentro dele, tá? E aí agora eu vou voltar para aquela tela. Então nessa tela aqui a gente pode ver a origem de dados, ok? Vamos dar um Enter mais uma vez. E aí eu vou pegar, por exemplo, esse hello aqui. Vamos ver o que é que tem nele, tá? É só você colocar aqui, ó, o mouse. Você podia vir com a sua seta do teclado também, tá? Mas você bota o mouse aqui nesse ponto e dá Enter. Ok. O que foi que ele fez? Ele abriu um editor de texto, onde você tem um pequeno programa aqui, tá? Então aqui nesse editor você tem a linha de comando aqui em cima, né? Eu vou digitar res, que é como se fosse de reset, para limpar as informações. E você tem aqui algumas instruções, que isso aqui é nada mais, nada menos do que um programinha em COBOL.
ok? Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que naquela tela lá foi possível eu acessar o conteúdo desse arquivo. Então, que está presente onde? Ele faz parte, esse conteúdo aqui está dentro de um membro, que é o membro chamado Hello, e esse membro ele faz parte desse dataset aqui, ZA1087, né, .cbl. Então, os membros eles são mostrados aqui entre parênteses, ok? E aí existe uma infinidade de regras, de explicações a respeito de datasets. Eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, mas, por exemplo, ele é separado por pontos, né? A gente tem ponto aqui, você pode ver o ponto, e também cada setor desse aqui, ó, esse setor, ele tem um nome também, e você só pode usar no máximo 8 caracteres aqui. Existem umas regras também do tipo de caractere que você vai usar, enfim, é uma parte muito extensa. Mas em termos de navegação é isso, tá? Eu vou voltar aqui e eu consegui ver os datasets que estão dentro, perdão, os membros que estão dentro desse dataset. Então eu vou voltando, essa operação de voltar é com o F3, tá? O F3. Pronto, voltei para a tela inicial. Vamos ver essa opção aqui, 2. Então a gente coloca o 2 aqui. Né? Antes deixa eu ir lá voltar para ver o que é que ela diz, né? Criar ou fazer mudanças, né, na origem de dados. Então é como se fosse editar. Veja, vou digitar o 2, vou dar Enter. E aí eu vou chegar aqui e vou digitar o mesmo dataset, tá? Vou criar um apóstrofo e vou colocar o meu usuário, ZA1087.cbl. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele abriu novamente aqui, né? Os membros, mas eu também podia fazer o seguinte, eu vou voltar e vou digitar diretamente aqui, ó, o nome do membro, hello, entre parênteses, né, e fecha com apóstrofo. O que é que ele faz? Ele já abre para você o local para você editar esse membro, para você fazer edições nesse programa, nesse texto e tudo mais, ok? Então essa opção aqui de edição serve para isso, para você editar diretamente esses membros ou um dataset do tipo sequencial, que ele nada mais é o que? O dataset sequencial é como se fosse o seguinte, ó, eu vou apagar aqui esse hello, vou deixar só ZA1087.cbl. Quando ele é um sequencial, você dá Enter aqui, ele já abre o conteúdo desse dataset. E ele não tem membros, tá? Ele já é um texto, o conteúdo dele já é mostrado aqui. Então essa é a diferença entre o sequencial e o particionado, tá? Aqui a gente vai ver mais datasets particionados e os seus membros, né, que ficam no interior dos datasets particionados. Então a gente voltou aqui. Agora a gente vai mostrar a opção 3. Essa opção 3 é bastante utilizada, tá? Por quê? Porque é nela que a gente vai começar a listar esses datasets. Os datasets que nós temos aqui no nosso usuário, tá? Disponíveis ao nosso usuário. Quando a gente criou o usuário lá no vídeo anterior, o sistema aqui automaticamente criou pastas. Pastas não, né? No caso criou datasets para nós, tá? Como esse ambiente, o objetivo é o aprendizado do COBOL, então existem muitos datasets lá com membros com conteúdo relacionado com COBOL. Tá? Então tem códigos-fontes do COBOL, tem JCLs, que são os programas, os scripts, para você operacionalizar o programa. Né? Por exemplo, para você compilar um programa COBOL, transformar ele em código-fonte no arquivo em linguagem de máquina, você usa um JCL. Tá? E depois você naturalmente executa esse programa em outra área. Então o que é que acontece? Quando a gente criou esse usuário, o sistema criou várias pastas para a gente e a gente vai ver vários datasets e a gente vai ver esses datasets aqui. É justamente na opção 3. Tá? Então vou digitar o 3 aqui. É a opção de utilidades, né? Funções de utilidades, tem escrito aqui. E esse menu é o primeiro onde aparecem submenus. Né? Então veja que são vários submenus que aparecem. Né? Com o tempo a gente aprende a função de cada um desses aqui. Mas de fato um dos mais utilizados é esse número 4 aqui. Tá? Que é DSList, é como se fosse dataset list, ou seja, listagem de datasets. Então ó, você imprime, no caso quando a pessoa precisa imprimir, ou mostra, né, no processamento uma lista dos nomes de dataset disponível aqui para você. Então a gente vai aqui digitar 4. Ok? Pronto, a gente tem essa tela aqui. As telas são semelhantes, né, mas com o tempo a gente se acostuma.
Então a gente vem aqui ó, em DS Name, né, Dataset Name, e mais uma vez a gente coloca o apóstrofo, coloca o nosso nome do usuário, que no meu caso é ZA1087, né, ponto aquela extensão lá que eu utilizei, né, aquele complemento. Porque eu já sei, né, antecipadamente que existe esse dataset aqui. Mas eu vou fazer melhor, tá? Eu vou apagar, não vou nem digitar CBL. Dessa vez eu vou deixar só o ZA1087. Eu vou digitar aqui, ó, ZA1087, sem mais nada, sem apóstrofo e sem o complemento, tá? Vamos dar Enter para ver o que acontece. Pronto, tá aqui. Então o que aconteceu? Ele mostrou todos os datasets que possuem essa nomenclatura aqui, né, nele, né, em parte dele. Que nada mais é do que o meu usuário, tá? Então a gente tem o CBL, tem Data, tem JCL, tem Load, tem alguns outros aqui. Esses são os datasets que foram criados para mim quando eu criei o usuário. Okay? Como é que a gente faz nessa tela aqui para entrar nesse dataset? É muito simples. A gente pode vir com o mouse ou então com a seta do teclado e aí a gente coloca aqui no item que a gente quer e digita a letra E, tá? Vamos ver o que é isso. Originalmente, a gente tem a opção, tá vendo aqui, ó, Command, Enter, uma barra para selecionar uma ação. Então, uma das ações é esse E aqui, mas deixa eu digitar a barra para ver o que acontece. Digita a barra e dá Enter. Então, ele mostra aqui ó, uma série de ações que a gente pode tomar, aqui nessa tela, digitando algum número, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, para a gente processar esse dataset. Então, a gente pode visualizar, a gente pode ver os membros que existem nele, pode apagar, renomear, pode coletar informações desse dataset e tudo mais, tá? Mas, para facilitar, a gente tem lá a opção E, que eu acredito que é de Edit, né? Para a gente poder acessar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, eu vou teclar aqui F3 no teclado e vou digitar um E aqui. Isso aqui é uma área de comando, tá? Toda essa área aqui, ó, embaixo da palavra comando, você pode digitar letras e outras coisas, né? Para poder fazer os comandos que você deseja, ok? Se você digitar aqui fora, ele não pega. Deixa eu ver aqui se ele vai funcionar. Ele apareceu um X, mesmo assim ele apareceu as opções, tá vendo? Mas o correto é você digitar nessa coluna aqui. Então eu vou digitar um E. E aí é mostrado, né? São mostrados todos os datasets que estão dentro, aqui, ó, dentro desse todos os membros que estão dentro do dataset aqui, do meu usuário.cbl. Esse CBL aqui, tá certo, é de COBOL, tá? Então veja que a área de comandos ficou tracejada para você digitar uma série de coisas aqui. Você pode repetir o E aqui, por exemplo, em Hello, ó, e aí você está vendo aquele programa, aquele arquivo, aquele conteúdo que a gente já tinha visto até então, né? No caso aqui, ó, você também pode rolar o mouse para cima, né? Para baixo, para cima, para baixo, que em alguns emuladores de terminal 3270 isso funciona, tá? Outros não. E nos que não funcionam, como é que a gente faz para rolar a tela para cima, para baixo? A gente vai usar as teclas F8 e F7, tá? Então F8 vai ser para rolar para baixo. Acabei de ir para baixo aqui. E F7 vai ser para a gente subir a tela. Então eu teclei aqui, ela voltou para o início, tá percebendo? Então F8 ela desceu e F7 ela subiu, tá? Então é uma outra coisa para a gente aprender aqui. O F3 é para voltar. Vou voltar aqui, ó. Então vou para lá de novo, né? Digitar o E, dar Enter. E estamos nessa tela novamente. E o F8 é para descer e o F7 é para subir, ok? Vamos ver se a gente abre um arquivo desse aqui com um conteúdo maior para a gente ver a tela descendo, tá? Deixa eu escolher aqui. Esse aqui parece maior, né? Vou dar um res aqui para poder limpar. E aí a gente vai descendo aqui, ó, F8, 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 F8 e assim por diante, tá? Isso aqui é um programa COBOL. E a gente pode subir também. Agora eu estou digitando F7 para subir. F7, F7, F7. Tá? A gente não vai se concentrar muito em textos, porque o objetivo é navegar pelos menus, ok? Então vamos voltar aqui, F3. F3 e sair voltando até o início. Tá?
Vou dar uma outra dica. Você começa a apertar F3, teclar, ele vai voltando até a tela inicial. Se você apertar mais uma vez, ó, ele chega nessa tela aqui, ok? Que tem essas instruções. É a última tela disponível. Se você apertar de novo, ele volta para a tela inicial, tá? Então não tem perigo de você sair desse ambiente aqui. Se você ficar apertando F3 aqui, ó, ele fica alternando entre as duas. Okay? Então, onde é que a gente estava? A gente estava na opção 3, que é de utilidades, e na opção 4 aqui, que é de listagem dos datasets. Então, tá ali o meu nome de usuário, e aqui estão os datasets que estão disponíveis para mim, tá? Que eu posso editar, eu posso apagar e tudo mais. Então, falando em editar, renomear, apagar, vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar, F3, vai voltar mais uma vez, e vamos dar uma olhada aqui nas outras opções, tá? Que eu comecei com 4, mas a gente vai dar uma olhada nessas aqui, ó. A número 1, existe aqui biblioteca, tá? Comprimir ou imprimir datasets, printar também, né? Listar, renomear, apagar, ou editar e ver membros dos datasets. Essa é a primeira opção aqui, a número 1. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu primeiro ir lá na opção 4, tá? Mais uma tecla, né? Enter aqui. E a gente vai dar uma olhada aqui em um dos membros que existe aqui dentro, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um membro chamado COBOL. O que é que eu vou tentar fazer? A gente vai tentar copiar esse membro aqui, tá? Para esse mesmo dataset, usando um outro nome, ok? Então, por exemplo, COBOL 2. A gente vê aqui que não tem COBOL 2, né? Então a gente vai tentar fazer isso, ok? Então vamos voltar lá. Aqui na opção 1, já que ele diz que a gente pode, ó, renomear, apagar, enfim, editar membros, certo? Se não for aqui, por que eu estou prevendo que pode não ser? Porque a gente tem aqui a opção 3, ó, mover e copiar. Vamos fazer o seguinte, para não sair da sequência aqui, a gente vai tentar renomear um desses datasets, no caso aquele COBOL, tá? Então, opção 1, e aí o que é que a gente vai fazer? A gente vem sempre aqui, ó, onde tem outro dataset sequencial particionado, tá? Você pode digitar dados aqui, né, nessa área, mas eu sempre prefiro digitar aqui entre apóstrofo, porque aí você digita exatamente o dataset que você está querendo, ok? Então veja bem, eu vou digitar aqui o dataset ZA1087.cbl e veja as opções que ele tem aqui, ó. Editar membro, ver membro, não é? Apagar membro, tem aqui renomear membro. Ela está aqui, ó. Então o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que o nome do membro lá é COBOL, né? Então a gente vai botar o parêntese, escrever o nome dele, COBOL, né? Fecha parêntese, e aqui está o nome completo do dataset. Ele termina aqui, né? Depois de COBOL, a gente tem o próprio conteúdo do membro. Então a gente fecha aqui com apóstrofo e a gente vai escolher o que é que a gente quer fazer. Se a gente der um Enter, ele diz aqui, ó, em branco, tá? Se você não digitar nenhuma opção aqui em Option, na linha de comando, né? Ele vai simplesmente listar os membros desse dataset. Eu não sei se ele vai funcionar com apenas um membro. Vamos dar uma olhada. Eu vou apenas dar Enter aqui. Eu estava digitando aqui, ó, e eu vim para cá, tá? Para dar Enter. Mas aqui acaba funcionando também. Você pode digitar a opção aqui e dar Enter aqui mesmo. Enfim, vamos dar Enter. Pronto, veja. Ele entrou da mesma forma, né, no dataset e mostrou os membros que existem, ok? Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso... Interessante é que ele mostrou os membros do dataset, né? Apesar de eu ter colocado COBOL, ele mostrou todos. Vamos dar Enter de novo. Tá aqui. Perceba o seguinte. Eu subi aqui a tela com o meu mouse rolando e ele tem vários membros aqui. Mas ele mostrou para você, em primeiro lugar, o membro COBOL. Tá percebendo? Então, vê, eu vou voltar e vou dar um Enter mais uma vez. Ele mostra em primeiro lugar o nome do membro que você digitou. Vamos testar com Hello. Vou mudar aqui, ó. Hello. E vou dar Enter aqui mesmo. Pronto, ele mostrou logo com o membro aqui na primeira posição, tá? Então nessa tela aqui,
Se você fizer, você tem esse tipo de recurso, se você digitar um membro. O que é que a gente vai fazer? A gente vai renomear o nome desse membro COBOL, que é o que eu falei no início. Como? A gente digita aqui que a gente quer fazer alguma coisa nesse membro. E aqui, ó, a gente vê aqui no menu a opção. No caso, para renominar o membro, a opção é o R. Então eu venho aqui, coloco o R e dou Enter. Eu posso dar Enter aqui, posso também dar Enter aqui. Tanto faz, porque como o R está digitado aqui, ele vai aceitar. Então veja. Pronto, ele está pedindo aqui, ó, Enter Required Field. Esse aqui é um campo, né, que tem uma entrada requerida aqui. Esse campo é o quê? Do novo nome do membro. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar COBOL 2. E vamos dar Enter. Aqui, ó, membro COBOL foi renomeado, né? Será que ele foi renomeado mesmo? Vamos dar uma olhada lá. Já saiu o R daqui, né? Eu vou dar apenas Enter. Ele vai me listar os membros lá, tá? Então, ó, tá aqui, ó. COBOL foi renomeado para COBOL 2, tá vendo? Então, nessa tela aqui é possível a gente renomear, a gente pode apagar. Eu só não estou vendo a opção de copiar, que é na outra opção, tá? Então, vamos renomear de volta. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai botar aqui COBOL 2, parêntese e apóstrofo, né? E aqui a gente vai digitar o nome do membro que a gente quer renomear aqui, né? Para o qual a gente quer renomear. Então, vou digitar aqui COBOL. Vou digitar a opção R lá em cima, que eu quero renomear. E vou dar um Enter. Membro COBOL 2 foi renomeado, tá vendo? Então vamos listar lá. Já que ele foi renomeado para COBOL, eu vou apagar aqui e vou dar um Enter para a gente listar. Então veja que ele voltou o nome dele a COBOL, ok? Deixa eu voltar com F3, voltar mais uma vez, tá? E a gente vai ver, ó, a gente viu a opção 1, a opção 2. Existe uma série de opções, né, que você viu, você pode apagar um membro. A gente vai fazer o que agora? A gente vai escolher a opção 3. Por quê? Porque a gente vai copiar um membro e depois a gente vai apagá-lo, ok? Então vamos lá. Vou digitar aqui 3. Vou até voltar para a gente não se perder, né? A gente está aqui na tela inicial, a gente está na opção 3 de utilidades, e agora a gente escolhe a opção 3 de mover ou copiar. Então, ok, ó, aqui você tem as opções copy, dataset ou membros, e move dataset ou membros e tudo mais, tá? A gente vai escolher a opção copy. Então, vamos colocar aqui, ó, o nome do dataset, né, que é o meu usuário, ZA1087.cbl. E aí a gente digita lá qual é o que a gente quer copiar. A gente quer copiar o membro COBOL. Vamos lá, COBOL. Fecha parênteses e bota o apóstrofo. Beleza. A gente vai botar aqui, ó, em Opt a opção C de copiar. E nós vamos fazer o seguinte. A gente vai dar um Enter aqui primeiro para ver o que acontece. Mas eu acredito que ele vai abrir uma outra tela para a gente dizer o nome do novo membro que a gente quer, tá? Então vamos lá. C, eu dei Enter. Tá aqui, ó. Copy from, né? Copy de COBOL, membro COBOL, para um novo membro. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Como ele está dizendo para outro dataset ou particionado ou sequencial, então a gente vai digitar o nome todo, tá? Do dataset. Para otimizar a aula, eu vou fazer o quê? O vídeo, né? Eu vou pegar aqui, vou selecionar, vou copiar, Ctrl C mesmo, aí no seu teclado, e vou colar aqui, tá? Apóstrofo, Ctrl V, fecha apóstrofo. E aqui o que é que eu vou fazer? Vou dar o novo nome, né? O nome que eu quero para esse novo membro. Como é que eu posso botar aqui? COBOL já tem 5 letras, eu vou botar CP, de copy. Posso botar COP. Contanto que não passe de 8 letras, não tem problema, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então fecha parênteses e apóstrofo. E agora eu vou dar Enter. Membro COBOL copiado, tá vendo? Então vamos ver se ele copiou mesmo. A gente vai voltar lá na tela, né, onde visualiza, para a gente visualizar os datasets, que é a opção 4, e ver se existe o membro COBOL COP lá, tá? Vamos dar Enter mais uma vez. E vamos entrar aqui no dataset CBL. Então tá aqui, ó. Existe o membro original COBOL e existe o membro copiado
COBOL copy. Você veja que o conteúdo é o mesmo. Eu vou dar um E aqui, ó, para entrar. Tá aqui o conteúdo. Vou voltar lá. E vou dar um E aqui no de baixo, né, que a gente acabou de copiar. E aí você vê que é o mesmo arquivo. Arquivo, no caso, o mesmo membro desse dataset. O que é que a gente vai fazer agora? Né, para fechar esse vídeo aqui. A gente vai apagar esse elemento aqui que a gente acabou de criar, tá? Existem várias formas. Da forma que a gente tem aqui na coluna de comando, na área de comando, a opção de digitar uma letra, um comando, né? Para editar, por exemplo, a gente pode apagar também. Tá? Então você pode tanto digitar aqui um D de delete, que ele vai abrir uma tela perguntando se você quer apagar. Você pode digitar uma barra e quando você dá Enter, ele mostra várias opções. E aí é só você digitar o número 4 aqui, né? E dar Enter que ele vai apagar também. Eu vou voltar aqui, F3. Como a gente pode usar aquela área lá no início para apagar, tá? Então como a gente está aprendendo a navegação, eu prefiro voltar lá. E a gente vai entrar nessa área de onde a gente pode apagar membros, que é justamente aqui, ó, Delete Membros, na opção 1. Então vamos lá, a gente vai entrar, opção 1, e a gente já vê que tem a opção de Delete aqui, ó, Delete Member. Então basta o quê? Que eu digite aqui o nome desse membro, né? Que é, eu já estou com ele na memória, eu vou apenas colar, Ctrl V. Tá aqui. E no caso a gente vai apagar quem? O COBOL copy. Fecha parênteses, fecha o apóstrofo. Vou dar Enter, mas antes a gente precisa digitar a opção aqui, né? D. E aqui eu vou dar um Enter, tá? Então ele abre essa telinha aqui, ó, de confirmação, né? Dataset, o nome do dataset aqui. E o nome do membro que vai ser apagado. Você deseja, pressione Enter para confirmar que você quer apagar, ou então cancel ou exit para cancelar. Você também pode apertar F3 aqui para cancelar essa operação, tá? Tá vendo aqui, ó, F3 exit. Exit, né? Então eu vou chegar aqui em qualquer local, simplesmente eu vou dar Enter. Membro COBOL apagado, tá? COBOL, no caso, COBOL COP, né? Então a gente vai voltar lá com o F3 e a gente vai na opção 4 mais uma vez, né? O bom é que fica aqui, ó, registrado esse nome, no nome do usuário, a gente não precisa estar digitando. Então é só dar Enter de novo, que ele mostra tudinho, tá? A gente entra mais uma vez e vamos ver se tem aqui, ó, o membro COBOL COP. Você veja que não tem mais o COBOL COP, né? Muito interessante. Então deixa eu dar só uma última dica, tá? A gente vai voltar para a tela inicial lá e tem uma dica que é bem curiosa, veja. Você pode também digitar o número aqui da opção, aí você bota um ponto e você digita o número da próxima opção que você quer, lá na tela, tá? Então veja, deixa eu deixar o 3 aqui, eu vou dar Enter em Utilities, 3. Aqui eu quero entrar na opção 4, tá? Como eu venho fazendo, 4, Enter. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso voltar na tela inicial e caso eu tenha isso decorado, eu digito 3.4. Na hora que eu der Enter aqui, ó, veja para onde ele foi. Tá vendo? Ele foi direto para a opção 4 do menu, daquele menu 3. Então assim, isso aqui é uma dica legal também, porque muitas vezes você já conhece o caminho, né, dos menus e isso facilita a navegação, né? Até porque essa opção 3.4 ela é muito usada, né? Você está aqui na tela inicial, você digita 3.4, dá Enter, ele já vai para lá. E o curioso é que quando você volta, você aperta F3, ó, ele volta para a tela anterior. Qual é? A tela inicial. Tá? Ele não vai voltar para a opção Utilities e depois para cá. Então ele volta para a tela anterior. Nesse vídeo a gente fica por aqui. Tá? No próximo vídeo a gente continua fazendo algumas navegações, mostrando algumas outras opções aqui de menu. Tá bom? Valeu!